Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade à radiação térmica 1 com a aula número 8. Na aula número 8 nós vamos ver, em princípio, um exemplo numérico sobre balanço de energia, considerando apenas a radiação sobre uma esfera com diferentes acabamentos superficiais. Depois vamos falar um pouco do efeito estufa e também da radiação ambiental. Então, para iniciar esse exemplo, nós buscamos na tabela 1223 do Incropera, ou na figura 1223, alguns valores para acabamento de alumínio polido, tinta preta e tinta branca. Então, esses acabamentos, nós temos a refletividade e a radiação solar, a superfície é opaca, né? E a absortividade solar, né? As duas se complementam, né? Fecham em um. Também tomamos valores para radiação ambiente, então a refletividade e a absortividade, e o epsilon ambiente, né? Que ambiente significa radiação a 300 Kelvin, né? E então epsilon ambiente igual a alfa ambiente, né? A radiação solar é 5.800 Kelvin, não faz sentido se falar em epsilon solar, né? Alfa solar, somente, né? Porque a temperatura é muito alta, né? Então, o alumínio polido, né, como as propriedades são iguais nas duas faixas, né, 0,95 e 0,95 para o Rho, né, e o alfa mesmo nós podemos considerá-lo cinza em toda a faixa. A tinta preta, idem, né, para os valores aqui, 0,5, 0,95, 0,5, 0,95, idem. A tinta branca não, é uma superfície seletiva e ela tem 0,90 de reflexão para radiação solar, 0,10 de absorção, né? Aqui o valor de 0,5 para a reflexão da radiação ambiente é bem diferente do 0,90, né? É o oposto, e 0,95 para a absorção da radiação ambiente e também para a emissão da radiação ambiente. Então, é uma superfície que chamamos de seletiva, né? Pois bem, no exemplo 10, né, na sequência de exemplos, esse é o número 10, uma esfera de 0,1, de 10 centímetros de raio, está no espaço, longe da Terra, e recebe 1.200 watts por metro quadrado de radiação solar. Note que o fluxo já é dado, já está sendo dado, né? E para efeito de cálculo, consideramos aí uma resistência elétrica que mantém a 400 Kelvin em regime permanente, né? Então, o primeiro item é calcular a geração necessária para manter a temperatura de 400, né? Então, aqui neste esquema, nós temos a geração interna, temos a emissão e temos a radiação solar, né? Aproveitando a figura, note que a radiação solar é uma radiação praticamente, né, quase paralela, divergência meio grau apenas. Então, ela vai chegar à superfície com diferentes ângulos, dependendo da posição do elemento de área. Então, o elemento de área que está aqui na frente, né, normal, ele recebe, o cosseno é 1, né? Enquanto que aqui o cosseno vai tendendo a 0, né? Então, na verdade, nós temos que projetar a área para a radiação solar, né? Melhor dizendo, se colocarmos no anteparo na parte traseira, nós vamos observar que a esfera causa um sombreamento igual a um disco, né? Então, a área projetada para a radiação solar não é meia esfera, mas sim um disco. Não é nem uma esfera inteira, nem meia esfera, mas sim um disco. Já a emissão, ela acontece para todos os pontos da esfera e hemisférica, né? Emissão hemisférica. Cada elemento emite para todo o espaço acima dele, né? Então, tendo isso em mente, nós vamos para o balanço de energia na esfera. Começamos com a absorção, mais geração, que é positivo, que é ganho, né, e que o ganho aumenta a temperatura, menos a emissão, então é igual à massa da esfera, calor específico, derivada em relação ao tempo. Como está em regime de permanência, a derivada é nula, não varia mais a temperatura,
Então, a geração é igual à emissão menos a absorção. Então, vamos ao slide seguinte, mantendo aí essa equação, né? A geração, então, seria a emissão menos a absorção. Então, a emissão, a esfera está a 300, 400 Kelvin, não muda muito a propriedade. Então, o epsilon é o epsilon ambiente e a área total da esfera. Então, é sigma t na quarta, epsilon ambiente, a área da esfera, né? Enquanto que a absorção é o ganho, é o fluxo solar incidente, o alfa solar, né? Então, diferente, as propriedades são diferentes, a radiação que chega é solar, né? Então, e a área da esfera projetada, né? Sigma está dado aqui. Então, conforme a cor, nós mudamos os números aqui, né? Então, a geração para a esfera preta, o epsilon ambiente é 0,95, o alfa solar é 0,95, então precisamos de 137,5 watts de potência de geração, né? Se pintarmos de branco, a superfície, o epsilon ambiente, também emite bem, né? A tinta branca emite de forma semelhante à tinta preta, né? Mas ela absorve menos. Então, o alfa solar da tinta branca é 0,10. Isso indica que precisamos de mais potência para manter o 400 graus Kelvin, com 69,5 watts. Se for alumínio polido, então ele absorve pouco, 0,05, né? Ele emite pouco e absorve pouco. Então, precisamos de 7,2 watts. Esse é o balanço térmico para manter os 400 Kelvin, né? Podemos refazer a questão de outra maneira. Digamos, desligamos esse aquecedor e deixamos a temperatura atingir o equilíbrio, né? Que equilíbrio? Bom, equilíbrio vai ser determinado pela emissão e absorção, né? Então, se a geração é nula, a emissão vai ser igual à absorção. É isso que ocorre se soltarmos uma esfera no espaço, ela vai absorver energia disponível do Sol, né, de algum planeta, se estiver perto, né, e ela vai emitir, né, emitir conforme a sua temperatura. Nós estamos considerando aqui que ela está na posição que recebe 1.200 watts por metro quadrado, então qual a temperatura de equilíbrio, né? Então a temperatura da esfera é só igualar os dois termos. Podemos isolar aqui o T na quarta, né? Então, isolando, né, melhor. Então, vai ficar simplesmente, né, cortando aí as áreas, né? Sobram 4 aqui por causa da área da esfera. Então, é o fluxo solar dividido por 4 sigma, né? E as propriedades podem ser colocadas dessa forma, né? Podem ser isoladas aqui, alfa solar sobre epsilon ambiente, né? Isso é típico porque nos dá um valor aí né, da relação entre as duas que determina qual a temperatura, né? Então, se for a tinta preta, 0,95 por 0,95, dá 269,7 Kelvin. Se for a tinta branca, 0,10, 0,95, vai ficar mais fria, porque ela absorve pouco. Se for alumínio polido, ela absorve pouco, emite pouco, também vai dar 269,7. Então, a igualdade nos dois valores leva a este valor temperatura, tanto faz preta quanto alumínio, né? Isso nessa situação muito particular, né? Mas normalmente quando se trata de um coletor solar, por exemplo, nós queremos que ele absorva muito, então o alfa solar seja elevado e o epsilon ambiente seja baixo. Normalmente as tintas não são assim, mas se desenvolve tintas para que isso ocorra, né? Então se aumenta o ganho solar e a parte emitida para o ambiente se reduz. Com isso se tem um maior aproveitamento de energia, né, uma maior eficiência do coletor. Okay? Então esse é o exemplo que mostra aí a aplicação, né, das propriedades. São duas coisas importantes a observar. As propriedades têm que o que é emitido as propriedades são a temperatura de emissão, enquanto que a absorção de que é radiação? Se é da radiação solar, a propriedade tem que ser relativa ao espectro, né? Essa faixa do espectro solar, né?
Um outro ponto é que a área, nem sempre é a área da esfera para emissão, mas a área projetada, né? Então, depende onde essa esfera se encontra, né? Se ela se encontra dentro de um ambiente industrial, é claro que ela vai receber radiação por todos os lados. Mas a radiação solar, eu tenho que projetar a esfera. Então, esse ponto é importante de ser lembrado, tá? Então, visto o exemplo, nós vamos para o efeito estufa, já de caráter mais geral. Então, efeito estufa, greenhouse, invernadeiro, efeito de serra, Treibhaus Effect, alemão, né? Então, todos os nomes, né, só para lembrar, todos os nomes têm a ver com a estufa de criação de planta, né? Que os espanhóis chamam de invernadeiro, o inglês chama de greenhouse, literalmente a casa verde, uma estufa de planta. Onde é que acontece isso? Pode acontecer dentro da própria estufa, dentro do automóvel, no aquecedor solar que está desenhado aqui, na atmosfera terrestre e assim por diante, né? O que caracteriza esse efeito, basicamente? Nós temos a incidência de radiação solar, que está na faixa de 0,2 a 4 micrômetros, praticamente, como vimos anteriormente. E essa radiação solar, ela vai, atravessa o vidro. Se for refletida, ela passa de volta o vidro. A reflexão não muda o comprimento de onda, não muda o espectro dessa radiação. Continua sendo de 0,2 a 4, né? Então, esse raio consegue sair. Parte desse raio é absorvida. Então, a estufa vai ser aquecida, né? Então, a emissão das paredes, né, da estufa, elas ocorrem, isso é radiação ambiente, a estufa está a baixa temperatura, ocorre nessa faixa de 5 a 100 micrômetros, né, mais ou menos, né? E essa radiação, quando ela chega até o vidro, ela não consegue passar o vidro. O vidro é opaco a essa radiação. Então, ele vai absorver uma parte, né, e vai refletir uma parte, né? Então, depende aqui da propriedade. Se ele se aquece um pouquinho, ele emite de volta para dentro e também emite para o exterior, né? Porque ele não vai simplesmente refletir, uma parte ele vai absorver, né? Então tem que ver a propriedade do vidro nesse caso, né? E um outro efeito, claro, que colabora aí para aquecer o ambiente é a falta da convecção. Então, quando se bloqueia esse ambiente, não se tem a convecção livre, né? O vento passando e trocando esse ar aqui, então o aquecimento é maior, né? Logicamente, isso também colabora, né? O aquecedor solar, isso aqui é uma figura esquemática, né? O aquecedor solar para aquecer água, ele teria água dentro dos tubos, aqui a seção transversal, né? Esses vários tubos são ligados por placas de cobre, né? O tubo de cobre, e o sol bate nesses tubos e aquece a água, né? A parte inferior é isolada termicamente e temos aqui o vidro fechando, né? Em clima muito frio, podemos ter mais de uma camada, 2 placas de vidro, né, por exemplo, né? Então, a eficiência desse coletor vai depender de quão rápido se retira a água. Se circular a água com a bomba, teremos um rendimento maior. Mas alguns coletores domésticos, né, se prefere colocar mais placas e usar a convecção natural, o termosifão. Com isso, não se tem nenhum elemento móvel que possa dar problema, que tenha consumo de energia, né? Então, ele funciona muito bem, né? Isso tem uma certa inclinação para permitir a circulação da água, né? E funciona há vários anos sem nenhum problema, né? Então, aqui dentro também temos uma espécie de efeito estufa, né? O efeito estufa foi primeiro observado, foi pensado quando se começou a observar o planeta Vênus. O planeta Vênus tem uma atmosfera muito densa, como já falamos. A sua temperatura superficial é dos 450 graus Celsius. Os russos já mandaram naves, pousou na superfície, né, emitindo dados, mas a nave acaba durando muito pouco. E normalmente se faz, como já falamos, se faz o mapeamento da superfície com radar, porque é impenetrável, é o que temos aqui no planeta, né?
temos a atmosfera muito densa de alguns elementos, com enxofre, né? CO2, vários elementos aí que tornam praticamente impossível qualquer geração de vida aqui, mas daí veio o nome de efeito estufa e a similaridade com o que acontece no nosso planeta, né? A atmosfera terrestre, né? Aqui uma estufa de verdade, né? Uma estufa mesmo. Então aqui é usada para a plantação de tomates, né? Toda de vidro, né? Então, claro, parte do efeito, né, é bloquear a convecção, o vento frio, o vento que congela, e também manter um pouco aquecido à noite para evitar a formação de geada sobre as folhas, ok? Falando então da atmosfera terrestre, nós temos aqui, isso está em francês, hein? Mas dá para entender. Então temos, aqui ele está considerando temperatura solar 5.525. Isso aqui é a radiação que chega à superfície, né? As faixas de absorção, né? E aqui a radiação infravermelha que é mandada para fora, né? Então as bandas que permitem a radiação sair são estreitas, né? Então pouco sai daqui, né? Consegue ultrapassar 15 a 35%, né? Nessa faixa aqui, então a parte escura é a que bloqueia, a parte clara são as bandas, né? Então aqui dá para ver uma banda, né? Banda de 8 a 14 praticamente esta, né? 8 a 14 micrômetros, né? Aqui elemento por elemento, então vapor d'água, né? Tem uma participação enorme, né? O CO2, a participação é pequena, né? Aparentemente em relação ao vapor d'água, né? Mas isso depende muito da nossa quantidade de vapor d'água no céu, né? E depende muito da quantidade de chuva, né? E vapor d'água no estado de vapor, claro, ele não bloqueia a radiação solar, mas a quantidade de nuvem sim, né? Ela acaba espalhando a radiação solar e jogando de volta para o espaço, né? Temos ainda aqui O2 e O3, né? Ozônio principalmente aqui no ultravioleta, né? Metano, né? Metano com algumas faixas de absorção, né? Óxido de azoto é o N2, né? Nós não temos o nome nitrogênio para a molécula. A molécula é azoto em português, de Portugal se fala azoto também. A dispersão de Rayleigh, aproveitando aí a oportunidade, ela ocorre através das próprias moléculas presentes na atmosfera e elas desviam mais a parte azul, né? E com isso torna o firmamento azul. Você olha para cima, um dia claro, ele é azul por causa desse efeito que chama dispersão de Rayleigh, né? Que depende de 1 sobre o comprimento de onda na quarta. Então, por isso que o azul dispersa muito mais, difunde muito mais a luz. Aqui um balanço térmico também que pode se buscar na internet, né? Então, os vários elementos, quanto entra, quanto é desviado, né? Quanto chega na superfície. Então, os vários balanços estão aqui, tem que ler com atenção, né? Então, da emissão infravermelha, quanto consegue escapar, né? Então, aqui tem a reemissão para o solo, né? A nuvem reemite para o solo, né? Então, aqui está o efeito de estufa, né? E esse é um balanço complicado, né? Porque é feito ao longo de toda a atmosfera terrestre e ao longo do tempo, né? Então, aqui um balanço de 342, né? A gente sabe que a radiação solar tem mais de 1000 watts por metro quadrado, mas aqui já é uma média anual, né? E ainda tem um balanço, um albedo. O albedo é a reflexão da superfície de 31%, né, que é considerado. Então é bastante complexo esse balanço, né? E os modelos usados para cálculo de aumento de temperatura são também bastante complexos, né? Que tem várias variáveis a serem consideradas, né? Mas alguns detalhes nós podemos olhar mais de perto. Por exemplo, aqui tem um iceberg, né? Então, o que se nota, né? O que se nota da cor desse volume de gelo aqui com neve, né? E também aqui, isso aqui é de um lago na Patagônia, em Calafate, né?
o gelo mais azulado, mas o que se nota é o seguinte, né? Quando nós temos mar aberto, né, esse aqui alfa, aqui é um albedo, né? O A de albedo, parece um alfa, mas é um A aqui de 0,06, né? Então ele reflete 6% e a radiação é absorvida aqui 94%, né? Da radiação solar, principalmente se o Sol estiver a pino, né? Absorve muito, né? Então, se tivermos uma camada de gelo, né, sobre essa superfície da água, né, uma camada de gelo limpo, não esbranquiçado, gelo limpo, né, então já temos a metade, o albedo passa a ser a metade, a absorção a metade, então reflete a metade. Se tivermos neve, então esse branco da neve, né, ele difunde a radiação e manda de volta, né? Então isso aqui já dá 0,9 de albedo. Isso é muito importante no balanço térmico, né? Por isso a grande preocupação com a perda das camadas de neve ou de gelo em algumas regiões, principalmente a Groenlândia, né? Ou nas calotas polares, né? Porque isso altera profundamente o balanço térmico. Aqui dá para ver como o gelo difunde, então, e difunde mais a cor azul. Aqui nessa cavidade dá para ver mais a cor azul, né? Então, isso é mais para esclarecer, para mostrar o comportamento ambiental da radiação. Aqui também temos alguns quebra-gelo andando aí no mar, né? A parte que não tem gelo é bastante escura, né? E a parte que tem gelo com neve é mais clara, né? Aqui já tem menos neve, né? Mas também dá para ver, né? Esse aqui está estacionado. Tem até uma escada aqui para fazer pesquisa, né? Então, dá para ver a diferença de cor, né? Isso aqui é muito escuro, onde tem água, né? Ok, vamos mais adiante. Isso aqui é também na Patagônia, né? Em El Calafate, o Calafate, Perito Moreno, uma geleira grande, né? E a diferença de cor dá para ver aqui, né? Um outro fenômeno interessante a ser observado e que participa do clima global da Terra, né? Chama-se circulação termoalina, né? Alina quer dizer em relação aos conteúdos de sal, né? Então é parte térmica e o conteúdo de sal que interfere, né? Conteúdo de sal, quando o gelo se forma, o sal diminui, né? E ele vai para a água fica mais pesada e desce, né? Então, nós temos aqui um fenômeno se fala muito, que o Golfo do México aquece a corrente marítima e ela leva calor para o norte da Europa, não o norte da União Soviética, logicamente, mas o norte aqui na Escócia, na Irlanda e na própria Noruega, né? Tem cidades aqui que a temperatura não é muito baixa, mesmo no inverno mais intenso, né? Aqui na Groenlândia, no interior do Canadá, já é muito frio, né? Mas isso aqui, então, tem essa circulação de água quente que desce e retorna pelo fundo e transporta uma série de elementos, nutrientes, né? E ela sobe de volta, né? Surge aqui em outras regiões, né? Vai para o interior, surge aqui na Índia, o que dá chuva de monções intensa numa época do ano, né? Então, também aqui no norte chove muito, na Inglaterra chove muito, né? Então, isso participa, né, do movimento global aí de transporte de calor, de certa forma, né, no globo, né, e altera o tempo de certa forma, né. Ok? Então, tem que dar uma lida no texto e refletir um pouco aí sobre esse fenômeno, né. Voltando aqui mais para o microambiente, né. Então, temos aqui uma foto da UFSC tirada há um certo tempo, Google, né, mas colhida há um certo tempo. E aqui temos os laboratórios, aqui é o bloco mais antigo da engenharia mecânica, é o bloco da reitoria, né? Aqui temos, a biblioteca não aparece, aqui é outro prédio aí da FAPEL, né? Centro Tecnológico, aqui tem prédio que não aparece ainda, né?
E isso aqui é a parte de sala de aula, engenharia elétrica, né? Prédio do Polo, que tem outro prédio que não aparece ainda. Mas o que se nota aqui do espaço? Esse aqui também é o prédio do Centro de Estudos Básicos, mais antigo. Se nota que os telhados mais antigos, eles vão, né, são de fibrocimento, eles vão ficando mais escuros com deposição de pó e, né, pequenas plantas, musgo, acaba ficando mais escuro e absorve mais energia solar. Então, em certo momento, na mecânica, se pensou em pintar de branco, foi feita a pintura de branco, né? E com isso se aumenta muito a reflexão. Aqui tem uma plataforma, atualmente tem mais plataforma, mas o branco ele favorece então a reflexão da radiação solar e, de certa forma, contribui aí para amenizar um pouco a absorção total aí na Terra, né? Então, no deserto, né, para evitar de ganhar calor, se pinta de branco, né? À noite, o branco emite igualmente radiação em ondas longas, radiação ambiente, como a superfície preta. Então, ele é bom para deixar a superfície mais fria e colaborar com o condicionamento de ar, se for o caso, né? Ou ter uma condição melhor de trabalho no interior, né? Em termos ambientais também é uma atitude positiva, né, de certa forma, né? Outro efeito aqui, já fugindo um pouco do nosso objetivo da disciplina, mas de passagem que vale a pena comentar, né? Então, nós temos o solo, né? Vamos supor o solo lá na serra, na região de alta montanha, né? E o ar em contato com esse solo, né? O ar, uma pequena distância, podemos considerá-lo como transparente, né? Então, esse ar, sendo transparente, ele deixa a radiação passar. E durante a noite, né, quando nós temos um céu limpo, né, então a superfície emite muito para o espaço, né? E emite bastante a ponto de se tornar fria, né? Basta deixar um carro ao relento, longe de qualquer árvore, que no dia seguinte ele amanhece coberto de orvalho, né? Então, o que acontece? A primeira camada de ar que está em contato, né, acaba se refrigerando, né, baixando a sua temperatura e o vapor d'água se condensa e forma um orvalho. Se esse processo continua, se não tem vento, se não tem nuvem, né, e o ar já é um pouco frio, então nós podemos ter a formação de geada, né? Então é comum, né, nós termos aí na Serra dias frios, céu aberto, formação de geada, né? Isso o pessoal gosta de ver a geada, mas para as plantas não é muito bom porque acaba queimando as próprias folhas, né? Se nós tivermos ventilação, esse efeito é dificultado, né? Ou não vai acontecer. Então, dentro de um refrigerador, quando nós temos um sistema frost-free, é porque nós circulamos o ar aqui, né, bastante para que ele não possibilite a formação de gelo sobre a superfície, né? Então, isso temos a superfície livre de gelo, né? Então, ele aumenta, faz a troca, né? Circula o ar de maneira que não fica uma camada de ar parada aqui constantemente. Bom, de outra forma, nós temos a formação de nuvens. Como é que uma nuvem se forma? Se o ar fosse totalmente puro, sem nenhuma partícula, seria difícil formar uma nuvem, seria difícil termos a condensação. Então, é preciso ter um núcleo de condensação, né? Também chamado de semente de nuvem, né? Esses núcleos de condensação, eles têm um tamanho muito reduzido, né? 0,2 micrômetro, né? E, então, 1/100º do tamanho de uma gota de água na nuvem, né? Então, o que acontece? Essa partícula muito pequena, ela troca calor assim como aquela superfície trocava. Ela vai ter um abaixamento de temperatura e vai ter a condensação. E essa condensação continua, a gotícula continua a crescer, né? Continua a crescer até que, por peso próprio, ela começa a se movimentar e começa a cair e começa então a haver chuva, né? Então essa ideia de semear as nuvens, né, com partículas muito pequenas como nitrato de prata já ocorreu no passado no Nordeste, né? O avião
decola e faz semeadura das nuvens. A nuvem simplesmente passa, então ele tenta semear essas nuvens, aumentar a quantidade de chuva, né? Então, isso decorre da perda de radiação, né, pela partícula, né? Lá em cima, lá no alto, a temperatura ambiente já é baixa, muito baixa, né? Então, isso, com a condensação, né, vamos ter o cristal de gelo, né, ou a gotícula de chuva, dependendo da posição, né? Então, falando em orvalho e geada, temos aqui algumas fotos, né, do interior, né, na serra. Então, aqui houve geada, formação em cima das plantas, né? E, claro, ela pode atacar ou pode danificar, principalmente quando tem uma geada tardia em que as plantas já começaram uma nova brotação e pode atrapalhar essa formação aí da brotação e das frutas, né? Ok? Alguns alunos já me falaram, né? E eu fui ver como é que funcionava isso. Então, se fala que no Irã, né, se pode formar gelo, né, a partir de um espaço externo, como uma bacia desse tipo, plano, uma piscina rasa, né? Em que no deserto a perda noturna é muito grande, né? E que então você consegue colher gelo, né? Isso é possível, mas eu acho que a condição é bastante, não é muito frequente, né? Não é tão frequente assim, porque o ar também é seco, ele não é úmido, né? Então, claro, você vai ter que preencher isso aqui com água, né? E ter um resfriamento bastante forte aqui para baixar a temperatura e chegar a formar gelo. Se está montado aqui é porque é possível se ter, né, em alguns momentos. Essa figura da direita aqui não, é um depósito de gelo. Não necessariamente o gelo colhido aqui, mas o gelo transportado de regiões frias, né, durante o inverno e que é armazenado aqui para passar durante o verão também ser usado, né? Então isso aqui é um poço, né, de gelo, né? Então isso mais curiosidade, aqui tem o endereço de um TED aí para quem tiver interesse em descobrir como é que funciona. Isso aqui é um pouco diferente também, é o que ocorre no norte do Canadá, né? E no Alasca, então, para ir até algumas cidades, algumas minas, o transporte é feito sobre lagos. Como é a região montanhosa, é difícil abrir estrada, se espera o inverno e se limpa o lago e se trafega em cima do lago, aqui dá para ver, né? Então, o gelo, né, limpo, né? Por que se limpa o gelo? Porque a formação de neve isola esse gelo e a água está embaixo, acaba diminuindo a camada de gelo. É necessário ter uma grande espessura de gelo, porque ela quebra, né? Como está aqui, está craquelado, mas para andar com o caminhão em cima, você precisa ter uma certa espessura, não andar muito rápido, que o grande problema é nas entradas e saídas desse lago, né? Quando atinge a terra firme. Tá? Ok? Ainda um outro detalhe, para fechar essa série, nós temos aí as lâmpadas de LED no mercado, desculpa, e temos também uma indicação que a princípio parece estranha, né? Então, 3000K, luz quente, 6500K, luz fria. Luz do dia, né? A luz cálida aqui, né? Cálida ou quente, né? Então, warm light, né? E qual é a diferença entre essas duas lâmpadas, né? Basicamente, a temperatura do LED, né, não muda, né? Imagino que não seja muito diferente, né? Só que um LED emite mais na área azul do espectro e outro LED emite mais na área amarela. Tá? Então, a sensação que nós temos é de calor, né? Está muito relacionado ao fogo, né? Então, aqui essa luz amarela nos parece mais quente, né, do que essa aqui, que é uma lâmpada que nós associamos mais a ambientes hospitalares, de luz intensa, muito clara, né? Então, é uma lâmpada fria. A temperatura da lâmpada não muda muito. Então, isso aqui é como se o corpo negro tivesse a 6.000 Kelvin, 6.500 Kelvin,
e como se o corpo negro estivesse a 3.000 Kelvin. Essa é a ideia, né? Não diretamente, porque o Sol está a 5.800 e não é tão azul assim, né? Mas essa é a ideia, né? 3.000 e 6.500 seria isso. Então é isso, em termos gerais, sobre a radiação. Então fechamos aí essa aula, agradecemos a atenção, né? E contamos com vocês para a próxima aula. Muito obrigado e até lá.